Olá, eu sou a Sayuri. E eu sou a Aline. Nós somos alunas da Apple Developer Academy e nesse vídeo vamos falar sobre jogos, mais especificamente jogos de ritmo e de visual novel fundidos. Vamos começar então falando o que são jogos de ritmo. Eles são baseados em músicas e possuem teclas que simulam instrumentos musicais como uma bateria ou uma guitarra, e você pode tocar sobre elas ou então apertar um botão para atingir as notas. E o intuito é meio que parecer que você está de fato tocando uma música. Eles ficaram muito famosos e alcançaram diversos públicos de diversas faixas etárias ao redor do mundo. Apesar de serem o mesmo gênero, cada um tem seu diferencial e com certeza existe um que se encaixa direitinho no seu gosto musical. Falando nisso, esse tipo de jogo costuma seguir um estilo musical específico, indo desde Guitar Hero, que é um jogo para console lançado em 2005, que tem foco em rock, até Ozu, que é um jogo que foi desenvolvido em 2007 para computador e posteriormente para celular, que tem o foco na música popular japonesa. Além disso, eles não variam só no estilo de música, mas também na sua jogabilidade. Alguns jogos precisam que você mova o seu corpo inteiro, como é o caso do Just Dance, alguns apenas os seus pés, como o Pump It Up, e também outros apenas que você mova as suas mãos, que é o caso dos jogos que a gente vai falar aqui. Dentro desse estilo, existem diversas vertentes, que se diferenciam tanto em jogabilidade quanto em estética, e uma que é muito comum é a que se utiliza de cartas para obter pontos. O sistema de cartas costuma funcionar da seguinte maneira: cada carta possui um grau que pode ser aumentado ou então o seu nível elevado conforme ela é evoluída. Quanto maior o grau e o nível da carta, mais pontos ela alcança, e pode até mesmo conseguir mais bônus durante a jogada. Já Visual Novel é um jogo de origem japonesa que foca principalmente na narrativa da história. Basicamente é a mistura entre um livro e um jogo. Elas possuem cenários, personagens, trilhas sonoras, dublagem e outros elementos característicos de jogos, mas seu diferencial é a baixa e às vezes até nula quantidade de elementos interativos. A principal funcionalidade do jogo é ir clicando na tela para ir acompanhando a história, lendo os textos, falas e ações dos personagens. Normalmente a história é contada em primeira pessoa, com o jogador sendo parte do enredo e interagindo e acompanhando os outros personagens. Ocasionalmente, há a opção de escolher entre falas e ações que podem ou não influenciar no decorrer da narrativa. Na parte visual, elas costumam ter muitas cenas em cenários genéricos, como uma sala de aula ou um parque, enquanto um ou mais personagens aparecem na frente falando, com um quadro de texto embaixo acompanhando as falas ou ações. Esses personagens costumam ser estáticos, com uma pose padrão, apenas mudando as expressões de acordo com a situação. Em alguns momentos da história são usados efeitos especiais para ajudar a passar mais emoção ao jogador, como a tela tremer quando o personagem leva um susto. E nos momentos mais importantes da narrativa, costumam aparecer ilustrações com imagens retratando a cena com mais detalhes. Jogos que misturam esses dois estilos têm ficado cada vez mais populares, principalmente no cenário asiático. Isso acontece porque, para as pessoas, deixou de ser suficiente simplesmente jogar as músicas dos seus artistas e personagens favoritos. Elas queriam mais. Elas queriam ter uma interação, se sentir conectados com eles. E é por isso que esse tipo de jogo, misturando o ritmo com o visual novel, funcionou tão bem, praticamente como uma solução perfeita para esse problema. Alguns deles colocam o usuário não apenas como um jogador observador, mas como um jogador personagem, dando a ele um papel fundamental na história principal, trazendo assim uma interação maior e aumentando bastante a imersividade. Essa mistura entre os dois estilos costuma funcionar da mesma forma em todos os jogos, onde o jogo de ritmo é a funcionalidade principal e é necessário completar diversas músicas para ir passando de nível e aí sim desbloquear as histórias no formato de visual novel. Em alguns casos, as cartas também estão ligadas à história. Então, quando o jogador consegue uma carta, ela possui uma história especial que não está necessariamente ligada à história principal. Beat Evil ID é um jogo lançado pela empresa sul-coreana YG Entertainment e a empresa chinesa XG Network. O jogo tem como principal objetivo completar as músicas de cantores e grupos gerenciados pela empresa YG, como Blackpink e Big Bang. A tela do jogo de ritmo tem um formato circular,
sendo que o perímetro dele é a mixing zone, ou seja, a parte onde as teclas devem ser tocadas. A área principal é a central, e os cantos são secundários, porém todas recebem notas para serem atingidas. As teclas são pequenos círculos, e as principais são a simples e a longa. A simples exige apenas um toque para ser atingida, já a longa é preciso segurar e mover os dedos acompanhando o segmento dela até o fim. Também existe a tecla inteira, que ocupa toda uma área e também precisa apenas de um toque. E as bônus, que têm o formato de pequenas estrelas, mas estas, caso não atingidas, não afetam o jogo. Ao final da partida, o seu score é somado aos bônus, dados pelas cartas, e a sua pontuação final, junto com as missões completadas da música, darão a classificação da sua jogada, que pode ser C, B, A, S, S+, ou S++. Ele possui 4 diferentes formas de jogar. Roadshow, o mais comum, onde o jogador passa por diversas cidades numa espécie de tour e vai desbloqueando as músicas conforme joga. Apresentação, que focam em artistas específicos e funcionam como missões. Ranking Challenge, que é uma competição mundial diária, onde quanto maior a sua colocação, mais recompensas são ganhas. E o Ladder, que funciona de forma parecida com o último, mas tem uma duração mensal. E o resultado das batalhas é estabelecido com medalhas. Diferente de outros jogos de ritmos relacionados a grupos de K-pop, Beat Evo possui uma história, onde o jogador se torna um manager em treinamento da empresa e interage com os artistas, que também explicam as funcionalidades do jogo como um guia no início. Conforme o jogador completa músicas e missões, novos episódios da história são desbloqueados. Uta no Princess-sama é uma franquia japonesa da empresa Broccoli que possui anime, mangá, jogos puramente visual novel e também jogos de ritmo com visual novel, como é o caso desse daqui, o Uta no Princess-sama Shining Live. Na parte de ritmo, a área de toque é em formato de meia-lua e quando as teclas são atingidas, elas produzem um som muito similar a pratos de bateria. Assim como no Beat Evo, ele possui alguns tipos de notas, a normal, a simples e a em sequência, que consiste em um conjunto delas que vão de um ponto a outro e você precisa deslizar por todo o seu segmento para atingir todas elas. No Shining Live, o combo de quantidade de notas seguidas alcançadas faz toda a diferença, uma vez que existe uma categoria só para ele nos objetivos da música, ou seja, quanto maior o seu combo, mais recompensas você ganha. Na parte de visual novel, o jogador é colocado como observador e acompanha a rotina de 2 boy groups, o Starish, que é formado por 7 personagens, e o Court at Night, que é formado por 4. Ele também possui 3 modos de história. A Main Story, que é a principal, as Sub-Stories, que são histórias específicas de cada idol, e as Event Stories, que acontecem especialmente durante eventos dentro do jogo. Essa foi a nossa análise sobre jogos de ritmo com visual novel. Esperamos que tenham gostado e muito obrigada por ter assistido. Tchau, tchau!